Vamos partir aqui para sua história um pouco. Qual cidade você nasceu e qual o motivo que te levou a morar lá na Chapada Diamantina? Então, eu nasci em Salvador, mas fui criado em Santo Antônio de Jesus. Que é do lado, não? É Recôncavo Baiano. É. É uma cidade do Recôncavo Baiano. Quando eu era criança, certa vez eu estava dormindo e sonhando que tinha um objeto em cima de minha casa. E eu saí, eu olhei e eu vi esse objeto. Era um disco que era assim, tipo um prato com uma outra parte embaixo que ficava girando. Como se fosse assim, cheio de luzes assim, girando assim embaixo, uma outra parte menor. E aí eu comentei com meu avô tinha uma mediunidade muito grande, né? Ele era um grande médium. Não trabalhava, mas ele via as coisas à distância, contava coisas assim pra gente que eram muito fortes. Eu conversando com meu avô, ele falou que umas 4:30 da manhã ele viu quando o objeto passou, ele não viu, ele ouviu um objeto passando por cima da casa, fazendo uma zoada tipo um zunido de abelha. Uhum. E aquilo acontecia constantemente, né? Assim, porque estava passando até na TV, eu vi que pessoas que viram objetos, discos voadores, que falavam que tinha um zunido tipo zunido de abelha. Não era uma vibração, né? Isso. Então estavam tendo muitos relatos desse tipo. E assim, eu costumava ir para um clube que era perto de minha casa. Não tinha Amara, uma cidade grande, né, de interior, que tinha muito comércio, então tinha aqueles clubes grandes que a gente nadava, disputava campeonato de natação, tinham jogos, quadras, futebol, tudo, muito esporte. Eu lembro que eu voltando, ainda adolescente, devia ter uns 13 ou 14 anos, voltando de bicicleta para minha casa, tinha uma casa de esquina, que era de um médico, e um terreno assim, baldio, né? Cheio de mato, que não morava ninguém, que não tinha casa. Uhum. E duas filhas desse médico na rua, uma no passeio, e elas assim, apavoradas, assim, em pânico. E algumas pessoas assim ao lado dela, e eu disse assim, meu Deus, o que foi isso? E aí falaram que tinha descido um objeto, tipo um disco mesmo, e saíram 3 serizinhos pequenos, de cabeça grande, que com um tipo de luz, assim, passando no mato. E as meninas ficaram apavoradas por isso, né? Então, tudo isso aí foi me despertando interesse. Eu comecei a meditar muito cedo também. Desde 18 anos eu tinha interesse pela meditação e eu sentia uma vibração vindo do oeste. Eu meditava de frente para o leste. Uhum. E uma vibração muito forte vindo do oeste e eu não sabia o que era aquilo. Sentia que tinha alguma coisa ali que eu tinha que ver, que eu tinha que ir para lá, que eu tinha que conhecer. Então, certa vez um amigo me falou de uma cachoeira que não dava para ir de moto, que eram 2 horas para chegar. E eu disse, eu vou para essa cachoeira, eu quero conhecer. E eu subi a serra, 2 horas subindo, fui dormir lá em cima na Cachoeira da Fumaça, numa toca. E essa de dormir eu passei mais de uma semana. Você não levou barraca? Você dormiu numa toca? Numa toca mesmo, passei mais de uma semana. Caramba, hein, meu? Mas nessa época você não sabia dos casos que aconteciam na Chapada, não, né? Eu já desconfiava, já escutava alguns comentários, mas só que naquela época a gente não tinha internet. A gente tinha o contato, lá não tinha nem telefone. Ô Paulo, a realidade é que quem despertou esse caso aí da Chapada Diamantina, Igatu e geral aí, pelo que eu sei, é você, Chiquinho de Igatu e a galera. Vocês foram os pioneiros nessa história. Você, como um cara que tem um espírito libertário, alternativo, aquela coisa bem de músico, eu entendo que te levou a você partir para a Chapada Diamantina para descobrir coisas que o nosso espírito... Eu tenho isso, eu tenho trailer, eu viajo, eu pego montanha, eu tenho esse espírito libertário, alternativo, igual você tem. Eu gosto de cidades alternativas, eu gosto de tudo isso que você está falando, por isso que eu te entendo. Então você, quando partiu para os anos 90 lá, você pegou uma barraca, foi para a Serra Diamantina, lá para a Chapada Diamantina, e segundo o que eu estava lendo, você morou durante 3 meses naquelas serras de barraca com seu espírito alternativo na Chapada Diamantina. Durante esse período que você ficou morando na Chapada Diamantina, dormindo naquelas cavernas, alguma vez aconteceu alguma coisa
ou apareceu alguma luz em cima da sua barraca, ou você viu alguma coisa que te chamou a atenção ou que te trouxe um pouco assim de espanto, que você possa nos contar? Foram alguns casos, porque quando eu fui morar no sítio, eu já queria ir logo para lá, eu queria ter uma casa e não tinha, então eu passei realmente uns 3 meses dormindo numa barraquinha pequena, numa Transa 2, e até construir uma cabana. Dessa cabana aí eu fiz uma casa, e aí as coisas foram evoluindo. Mas assim, o primeiro fato assim que me despertou curiosidade foi que nessa barraca, quando eu estava dormindo, eu escutava um som que vinha da terra. Era tipo uma máquina pneumática trabalhando, né? Tchum, tchum, aquela coisa, tchum, bem compassada. Caramba, hein? O Chiquinho de Igatu fala isso, que as pedras lá são serradas, que aquilo ali parece que foi cortadas. Bate com o que você E fala. aí, Paulo, você sentiu essa máquina, e aí? Não é isso me deu uma angústia muito grande. Era uma coisa assim, assustadora, e eu tentava entender o que estava acontecendo. Só muito tempo depois, já de uns poucos anos para cá, uns 12, 13, 15 anos para cá, foi que eu comecei realmente a descobrir, a entender o que era aquilo. E quando você fala de luz, eu estava uma vez meditando, eu meditava nesse período sempre no final da tarde, e a minha companheira na época, ela trabalhava em Salvador, ela passava 15 dias fora. Esses 15 dias que ela passava fora, ou eu estava na serra, de cavalo, dormindo, dando volta pela serra, ou eu estava no sítio. Então eu sempre meditava no final da tarde, passava às vezes 30 minutos, 40, até 1 hora meditando na posição de lótus. E numa dessas vezes parou um objeto assim em cima de mim e projetou uma luz afunilada, e eu entrei em pânico. Foi assim... Mas bem em cima de você? Você viu a nave mesmo? A nave parou e projetou uma luz. Nossa. A luz afunilada. Foi no Sítio dos Milagres? Foi no Sítio do Paulo? Milagre. Que horas era Final isso? de tarde. Era final de tarde. Devia ser algo entre 5, 5 e meia, 6 horas. Já era perto de dormir. E aí projetou em cima de você, deu pra sentir até a quentura da luz, não? Não senti a quentura não, mas era uma sensação muito diferente, assim. Que você sentiu? Eu senti muito medo. Entrei em pânico, medo assim, foi uma coisa assim fora do comum. Eu começava a... Você ficou parado ou foi pra casa nessa hora que entrou? Foi um processo que não foi uma coisa rápida. Eu estava em meditação e lá eu fiquei. Só que assim, eu tentava dominar o medo. Sim. Nessa hora a gente lembra de Deus, lembra de Jesus, lembra de anjos. Eu começava a orar e pedir proteção. E disse assim, não, eles não vão me levar, não vão me abduzir, porque Deus não quer. E eu também não quero, eu não permito que... momento que eu dominei o medo, que eu consegui dominar o medo, eu fiz uma oração mesmo que saiu de dentro de mim, com muita força, com muita vontade. Eu comecei a ver o objeto por dentro. Aquela luz, ela era como se fosse um portal. Eu começava a ver tudo que estava ali, tudo. Então eu vi aquela nave, tinham 4 seres em pé, usando túnicas brancas, e eles olhavam para mim. Eram humanoides, assim? Altos, assim, morenos, tinham cabelos longos, e daí, francamente, eu não sei, assim, o que foi que aconteceu, se houve uma abdução,